O programa Educação Mediúnica é produzido na Casa da Caridade Irmã Elizabeth, na cidade de Salvador, Bahia, e transmitido ao vivo pelo site da Rádio FEB, uma emissora da Federação Espírita do Estado da Bahia. O objetivo desse programa é abordar temas relacionados à mediunidade, dentro de uma proposta de consciência, amadurecimento e enriquecimento para o médium. Abordaremos hoje o tema doutrinação. Nesse programa, vamos falar um pouco sobre o livro A Arte de Doutrinar, de Lívia Pereira Santos. Alguns aspectos importantes para essa abordagem da doutrinação, o ato de doutrinar. Antes de nós compreendermos as faculdades mediúnicas propriamente ditas, nós precisamos considerar certos aspectos, como somos espíritos encarnados enquanto estivermos vivos. Quando o corpo físico morre, continuamos a ser espíritos, porém desencarnados. Com a morte, o perispírito ele se separa do corpo físico para ficar no mundo espiritual. O meio do qual nos utilizamos para fazer contato com os espíritos desencarnados é a mediunidade. Allan Kardec explica que a prática da mediunidade é o intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Segundo ainda Allan Kardec, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade, ela é inerente ao homem. Então, aqui ele está explicando, dando um conceito, que todo aquele que sente num grau mais ou menos elevado, então ele sente a influência, a presença, a influência dos espíritos, então ele é um médium. E essa é uma faculdade inerente ao ser humano. Sabemos falar da doutrinação, né, que é a faculdade, é uma das faculdades mediúnicas e de extrema importância para o exercício dessa mediunidade. Então, segundo o livro de Lívia Pereira Santos, no livro A Arte de Doutrinar, a doutrinação é o meio mais eficaz de atender aos espíritos encarnados e desencarnados para uma melhor assistência, orientação e instrução espiritual. Aquele que se propõe a ser um doutrinador, ele deve obedecer a certos aspectos, como observar o emocional dos espíritos, deixar os espíritos falar, centramento e atenção no trabalho da doutrinação, no momento da doutrinação, e ter conhecimento da doutrina espírita. Esses aspectos realmente são muito importantes. Necessários. Na hora em que estamos exercendo a função de doutrinador, o papel de doutrinador. Por que é importante observar o emocional dos espíritos? Porque o emocional dele é que vai revelar o real sentimento que ele traz na alma, no espírito. E é esse sentimento que muitas vezes é de ódio, de inveja, de raiva, de revolta, de tristeza, que precisa ser revertido através dessa atenção que você dá. Ela fala aqui, ó, centramento, né, e atenção no trabalho, para não estar disperso com outras coisas e estar focado realmente naquela entidade em que estamos atendendo. Então, deixar o espírito falar, colocar para fora tudo aquilo que ele sente,
porque aí sim a gente consegue identificar o emocional dele. É o momento dele, né? Isso. Quando o doutrinador ele está em ação, ele está ligando, ele está lidando com o psiquismo do desencarnado ou do encarnado. Por que isso? Porque na verdade a gente tem uma visão limitada e equivocada de que somente espíritos desencarnados são trazidos para serem doutrinados. E não é verdade. Há espíritos de encarnados também, pessoas como nós, que no momento de desdobramento, a espiritualidade traz a mediúnica para que seja doutrinado no sentido de receber a orientação certa, muitas vezes para tomar uma atitude ainda nesta vida. Então, e isso então exige um conhecimento para orientá-lo e assisti-lo de maneira correta. Há alguns aspectos que utilizamos durante o trabalho de doutrinação que fazemos na intimidade do nosso ser, como amor aos serviços, sentimentos de piedade cristã, abordar o espírito com sinceridade, ter paciência de ouvi-lo e de assisti-lo, ter a sensibilidade apurada para perceber o que fica nas entrelinhas da comunicação e as observar para fazer com que o espírito encarnado ou desencarnado ele seja bem observado, ele seja bem atendido. Na verdade, assim, por que essa piedade, né, esse sentimento cristão de caridade, de amor? Porque normalmente, numa mediúnica, por exemplo, de desobsessão, né, os sentimentos e o emocional que a entidade carrega são realmente muito densos, né? E nós temos que ter esse sentimento de piedade para compreender as razões dele, sem criticar. Porque quando a gente critica, quando a gente reforça o erro, a gente não dá uma possibilidade de mudança. E o papel do doutrinador é exatamente isso. É tentar transformar o erro em acerto. O espírito que está ali sendo atendido, ele está em busca de uma palavra de conforto, ele está em busca de uma orientação. E muitas vezes o emocional dele está muito além. Nós ainda não temos condições de atingir. Então, ou ele está muito raivoso, ou ele está muito emotivo, ou ele não consegue nem se perceber onde está, o que ele está fazendo ali. Então nós temos que saber através das entrelinhas o que exatamente, de que forma, de que maneira nós podemos levar esta palavra de conforto. Nesse caso, o doutrinador tem que ter um equilíbrio muito bom para não entrar no emocional da entidade e passar a agir de encontro a ele. Esses aspectos, eles correspondem aos traços de personalidade que o doutrinador necessita ter para o trabalho. Os espíritos atendidos, eles vêm com uma gama de necessidades e carências para serem atendidos. Daí a necessidade de amor pelo trabalho que exerce por parte do doutrinador. Sim, né? É de fundamental importância. Porque se a gente for se envolver na energia, no julgamento da atitude que a entidade teve, nós vamos condená-lo. E o espírito está ali momentaneamente, por 1, 2 minutos. Ele não tem o tempo todo à sua disposição. É uma oportunidade. Então é uma, né? Caridade. Sim. É uma grande caridade. Então, mas é claro que os doutrinadores não agem sozinhos.
pura e simplesmente pelo que vem em seu íntimo ou pelo que estudam. Os doutrinadores, eles trabalham iluminados pela sabedoria dos espíritos superiores, quando estes se aproximam pela condição moral, espiritual e emocional que o doutrinador possui. Para isso, são necessários as palavras do doutrinador em suas atitudes e em sua própria vida, o desenvolvimento de uma certa e boa lucidez, coerência e equilíbrio. São virtudes que um doutrinador precisa desenvolver, precisa vigiar a todo instante, né, para que ele tenha esse aparato espiritual, o que é espiritualidade, atuando junto a ele. Então não basta que se tenha lucidez, coerência e equilíbrio em meus pensamentos se eu não vou agir assim. Né? Então a gente tem que ter esse alinhamento de conduta, de pensamento, de moralidade, para poder estar realmente amparado, né, e orientado intuitivamente pela espiritualidade. Estamos trabalhando com energia. Então se faz necessário que as energias estejam sob a proteção divina dos bons espíritos. Sim. Todos ali são um grupo. Continuando. Essas virtudes, aliadas ao estudo da codificação kardeciana e livros complementares, elas possibilitam um maior entendimento entre as atuações dos espíritos na vida das pessoas. Por essa razão, a doutrinação, quando bem formada, bem transmitida, ela é um mecanismo importantíssimo na cura de toda uma equipe. É a mesma coisa que educar uma criança. Na verdade, a gente cria nossos filhos, a gente ensina o que é correto, e o papel do doutrinador é algo semelhante. É claro que, naquele momento, o espírito que está sendo doutrinado, ele goza da consciência dos seus atos. Ele sabe a culpa que carrega, ele sabe o que fez de errado, ele sabe a responsabilidade que ele tem sobre aquilo que se fez, né, que se conquistou durante toda uma vida. Então, ele reconhece, mesmo que não agrade, ele reconhece as suas dores como consequência de seus atos. Então, é importante que nós entendamos a influência dos espíritos em nossas vidas. Para isso, nós podemos observar os aspectos. Os espíritos, eles veem tudo o que fazemos, a depender de nós, do interesse que eles têm por nós. Eles podem conhecer nossos pensamentos pela nossa sintonia e vibração. Eles conseguem influenciar os nossos pensamentos e as nossas ações. Muitas vezes isso acontece de uma forma tão sutil que a gente não se dá conta de que eles estão ali ao nosso lado, nos intuindo, né? Nos fortalecendo muitas vezes no momento difícil, nos dando, vamos dizer assim, a direção, né, correta para seguir em frente. Então, aquela perguntinha: e como discernimos sobre os nossos pensamentos e os espíritos? E precisamos então ficar atento para uma voz que nos fala. Todavia, nossos pensamentos, eles são os que nos ocorrem no primeiro momento. Quando as ideias são surgidas pelos espíritos, se faz necessário examiná-las com critério. Quando vem aquela ideia, aquele pensamento e que nós colocamos meio em dúvida, então vamos analisar para ver se esse pensamento realmente são nossos ou é de algum espírito nos influenciando. Mas para isso precisamos estar com a mente pura, sadia, com o coração aberto,
com muita pureza na alma. Então, o doutrinador, ele deverá agir com sensibilidade e sentimento de piedade para trazer a essa alma para a realidade, ajudando no sentido de minimizar todo autodesprezo e fazendo refletir sobre a possibilidade de se autoeducar. Então, levar esse espírito a se autoeducar. Então, a doutrinação em si nada mais é do que minutos, porque o tempo é muito corrido, de uma terapia comportamental, né, indicativa da necessidade de mudar comportamento para sair daquele quadro de dor, de sofrimento em que muitas entidades se apresentam. E aí a gente pergunta, por que doutrinar um espírito? Então nós vamos doutrinar para assistir o necessitado, para orientar sobre o caminho correto, consolar as suas dores, esclarecer as suas dúvidas e os seus erros e instruir quanto ao caminho do bem, do amor e da justiça. Então, de que forma nós podemos encaminhá-lo para o que há de melhor, para um bom pensamento, umas boas atitudes, sair daquela vibração? Doutrinar é uma caridade espiritual, né? Realmente é algo que se faz com um desprendimento para que a gente não se envolva na emoção dele, mas que a gente possa realmente apontar soluções. Ser firme e forte. Sim. Então, o doutrinador, ele necessita da sensibilidade para perceber o momento do espírito quanto ao seu estado. Esse estado que identifica o nível de consciência do espírito se verifica através da identificação dos sentimentos que o mesmo apresenta na hora da doutrinação e que geralmente são de ódio, são de ciúme, são de vingança, orgulho e egoísmo. Então, o espírito, ele ainda está numa energia densa. Precisamos ter muita sensibilidade e cuidado para, aos poucos, trazer ele para uma nova realidade. Uma coisa que a gente pode observar é que essas entidades, elas são movidas por esses sentimentos que são muito cotidianos em nosso dia a dia. Nós vivenciamos isso a todo instante. O ódio, a raiva, o ciúme, a vingança, a inveja. Então, quando tivermos a consciência de que isso realmente prossegue após a morte do corpo físico com o espírito, nós já partimos para uma mudança imediata. Então, para que esperar o corpo físico morrer? Para que o espírito leve com ele todas essas imperfeições que precisam ser mudadas, transformadas por virtudes melhores. Então, essa é uma reflexão muito importante que nós precisamos. Enxergar as nossas imperfeições, entrar nesse processo de busca interior, de encontro consigo mesmo, identificá-las e transformá-las em virtudes. E não podemos esquecer que se o espírito se faz presente naquele momento, é porque ele teve essa condição, foi permitido ele vir buscar essa energia para ele sair daquele local ruim onde ele estava e para uma sintonia um pouco melhor. Então, é merecimento. O bom doutrinador, ele deve se preparar através da prece e nessa conexão com os espíritos superiores, ele vai desfazendo essas energias deletérias e os espíritos inferiores, que os espíritos inferiores emitem para as energias deletérias que os espíritos inferiores emitidas por eles mesmos, né?
Se a gente está envolvido, se nós estamos envolvidos por sentimentos de ódio, de ciúme, de vingança, as energias só podem ser deletérias, só podem ser energias densas. Então, ali no meio da doutrinação, a espiritualidade que está atuando está, inclusive, fazendo uso do ectoplasma, dos médiuns doadores de ectoplasma, para restaurar essas energias e apaziguar um pouco, pelo menos, né, o sofrimento dessas entidades espirituais. Então, o bom doutrinador, ele deve conversar de forma natural, porém com austeridade e autoridade moral, transformando aquilo que se fala em psicologia da compreensão. Isso é muito importante, compreender a entidade no seu momento de dor, de conflito, né, mesmo que seja movido por sentimentos autodestrutivos, vamos dizer assim. E por que essa importância da austeridade e da autoridade moral? Porque eles são espíritos, e na condição de espíritos, eles também veem tudo que a gente faz. Então, o que a gente falou lá atrás, se nós não tivermos moralidade em nossas atitudes e pensamentos, eles mesmos irão apontar o doutrinador, né? Porque está ali ensinando uma coisa a ele que não pratica. Então nós temos que ter esse compromisso, esse cuidado com aquilo que a gente fala, se realmente a gente faz, a gente acredita nisso como conduta de vida, né? Então, o doutrinador, ele deve doutrinar pela linguagem do entendimento, observar o emocional do espírito e usar da lucidez e do bom senso para minimizar as tensões emocionais que o espírito traz. Porque quando você doutrina, essa linguagem do entendimento é a linguagem que o próprio espírito traz. Não adianta se falar de uma forma formal, rebuscada, se ele não compreender. Se torna superficial. Isso. Ele precisa de amor, carinho, compreensão. E você tem que perceber, quando você percebe o emocional, o doutrinador está ali doutrinando a entidade. Inicialmente você já percebe, pela própria fala dele, a linguagem usada, o sentimento que ele traz com ele, todo um contexto que faz de você atendê-lo naquele nível, né, de entendimento, porque senão não há compreensão. Então, o que deve observar o doutrinador no ato de doutrinar? Ele deve observar o entendimento, as carências, as necessidades, as omissões e o esquecimento. Então, o entendimento é se permitir ouvir, deixar o espírito falar. A carência a gente percebe quando a gente consegue identificar na entidade aquele sentimento que ele traz. E muitas vezes é causado, é consequente de uma carência afetiva, de uma carência emocional, entre outras coisas. De outras vidas também. E de outras vidas também. Necessidade, né? É aquilo que ele precisa para suprir essa carência. O que ele veio buscar. Sim, o que veio buscar. As omissões, porque nem todos revelam tudo o que realmente fazem. Eles têm medo. Eles têm medo. E esquecimentos, né? Que muitas vezes pode ser provocado pela espiritualidade para que não seja falado naquele momento, por não ser oportuno, ou porque realmente não querem falar por conveniência, né? Mas geralmente são provocados pelo... Portanto, queridos ouvintes, a doutrinação é um ato de amor, na qual a entidade ela deve ser envolvida numa energia de amor e paz, cercada da equipe espiritual que transmutará as energias deletérias, conduzindo a mente confusa e desequilibrada para um estado de torpor e sonolência, pois assim
o espírito ele irá ser conduzido aos hospitais espirituais onde ele será assistido. Um aspecto fundamental da doutrinação é que o médium doutrinador, ele que trabalha o pensamento, ele sabe que em seu campo mental é força de atração para entidades superiores e inferiores. Tudo depende do seu pensamento e da sintonia que você estabelece naquele momento no ato de doutrinar. Portanto, ele compreende o tamanho da importância do seu pensamento, de suas palavras e de sua transformação moral e espiritual, não devendo se descuidar da oração e da vigilância. Se ele está incumbido dele ser o doutrinador, ele deve, antes de tudo, ser um bom educador e educar a si mesmo, as suas atitudes, aos seus pensamentos, para poder então, depois, ir educar os nossos amigos espirituais que vêm em busca de um socorro na hora de uma mediúnica. Queridos ouvintes, nós estamos encerrando mais este programa. E com isso, nós hoje tivemos uma pequena aprendizagem sobre o que é a doutrinação. E como agimos, como se deve agir os doutrinadores durante a arte de doutrinar. E as virtudes que os doutrinadores eles devem desenvolver para o bom exercício dessa faculdade mediúnica. E o porquê doutrinar, o porquê nós levarmos esse amor, este afeto, esta caridade às entidades que vêm em busca de socorro. Então, para um maior aprofundamento dessa doutrinação, vocês podem adquirir o livro de Lívia Pereira Santos, A Arte de Doutrinar, que está em nossa livraria, na Casa da Caridade, Irmã Elizabeth. Agradecemos, queridos ouvintes, a todos vocês que estiveram conosco. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, certos de que cada dia nos tornamos cada vez mais conscientes e comprometidos com o exercício da mediunidade. A mediunidade, ela foi nos doada por Deus e temos responsabilidades, tanto na arte de doutrinar, como na comunicação com os espíritos. Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite. Que Jesus esteja em nosso coração. Amém. Mas ali está fora do local. Não, eu sei, só que agora eu não estou conseguindo ver aqui. Alguma coisa eu fiz que tirou da... Eu peguei a direção certa. Queridos ouvintes, bem-vindos a mais um programa Ensino Espírita à Distância, que é produzido na Casa da Caridade Irmã Elizabeth e transmitido através da Rádio FEEB via internet, em sintonia com a Federação Espírita do Estado da Bahia, FEEB. Você está conectado com a Rádio FEEB através do site feeb.org.net ou pelo nosso site www.casadacariedade.net.
Conheça também a programação das atividades da Casa da Caridade Irmã Elizabeth. Aqui vocês encontrarão doutrinárias públicas, atendimentos de passes, atendimentos fraternos, atendimentos sociais, os livros editados pela nossa gráfica e a programação da nossa rádio, dentre outras atividades. Participe através do nosso e-mail geral@casadacaridade.net e teremos o maior prazer em respondê-los. Antes de iniciarmos o nosso programa, vamos fazer uma prece. Querido Deus, aqui estamos, Senhor. Nos abençoe e nos proteja. Envie seus espíritos de luz, nossos anjos guardiões, para que possamos cada vez mais levar uma palavra amiga de conforto, de amor e caridade a todos os lares. Que Jesus nos abençoe, nos intua e nos proteja. Que Nossa Senhora esteja em nossos corações e em todos os lares. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Então, queridos ouvintes, nós estamos iniciando mais um programa Ensino Espírita à Distância, trazendo esclarecimentos à luz da doutrina espírita de Allan Kardec. Eu sou Odete Gonçalves e estamos aqui com a participação de Alessandra Uzedão. Nosso tema de hoje é do Livro dos Espíritos, no capítulo 12, Perfeição Moral. E nós vamos ter as virtudes e os vícios. E no número 897, nós vamos ter a nossa pergunta para que nós possamos, através do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, esclarecer certos pontos para a nossa educação moral e espiritual. 897. Aquele que faz o bem, não em vista de uma recompensa sobre a terra, mas na esperança de que lhe será levado em conta na outra vida, e que sua posição ali será tanto melhor, é repreensível, e esse pensamento lhe prejudica o adiantamento, é preciso fazer o bem por caridade. Quer dizer, com desinteresse, né? Isso aí é a condição essencial. Isso. Entretanto, cada um tem o desejo bem natural de progredir para escapar do estado penoso desta vida. Quem não deseja, né? Com certeza. Os próprios Espíritos nos ensinam a praticar o bem, com esse objetivo. Portanto, é um mal pensar que, em se fazendo bem, pode-se esperar condição melhor que sobre a terra? Não, certamente. Todavia, aquele que faz o bem sem oculta intenção, né, que faz o bem realmente por desinteresse e por caridade, é tão só pelo prazer de ser agradável a Deus e ao seu semelhante sofredor. Já se encontra num certo grau de adiantamento que lhe permitirá alcançar mais cedo a felicidade que seu irmão, que mais positivo faz o bem por raciocínio e não impelido pelo calor natural do seu coração. Então isso é muito importante, né? Toda e qualquer caridade tem que ter como princípio, né, elementar,
o desinteresse, né? Simplesmente a vontade de fazer o bem. Mas, queridos ouvintes, queremos aqui chamar a atenção que nós ainda somos espíritos em evolução. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoar. Por isso, com os seres humanos, nós ainda temos os nossos deslizes que precisamos consertar, precisamos colocar no caminho certo. Entretanto, muitas vezes nós deixamos nos levar e sempre procuramos pensar de uma forma: por aqui vai ser melhor. Claro, Deus vai me perdoar de alguma coisa que eu já fiz. Sempre a gente está procurando uma desculpa para que a gente tenha um pouquinho de interesse. Isso é natural do ser humano. Agora, aqueles espíritos como Chico Xavier, que já está super, bem mais elevado do que nós. Sim. Então, ele faz o bem pelo bem. Ele faz o bem porque é aquela vocação, é aquele prazer que ele tem. Ele não está pedindo nada em troca. Ele é um ser mais evoluído. Ainda precisamos chegar lá. Bom, não há aqui uma distinção a ser feita entre o bem que se pede, para se pode fazer ao próximo, e o esforço para se corrigir as suas faltas. Muito bem. Concebemos que fazer o bem com o pensamento de que ele será levado em conta em outra vida é pouco meritório. Todavia, se emendar, vencer suas paixões, corrigir seu caráter tendo em vista a aproximação com os bons espíritos e se elevar, é igualmente um sinal de inferioridade? Não, não. Por fazer o bem, queremos dizer ser caridoso. Aquele que calcula o que cada boa ação pode resultar-lhe na vida futura, assim como na vida terrestre, age egoisticamente. Mas não há nenhum egoísmo em se melhorar, visando a se aproximar de Deus, pois esse é o objetivo para o qual cada um de nós deve se dirigir, né? Tem uma coisa muito importante no ato da caridade, que é a intenção que está por trás dele. Que Deus sabe das nossas intenções, reais, dos nossos pensamentos ocultos. Exato. Porque até a prática, até se chegar na prática da caridade, né, antecede um pensamento movido por uma intenção, né, para que você realize aquela caridade. Algo. Qualquer tipo de caridade, seja ela material, seja ela moral, seja ela espiritual. A intenção, que é doar realmente por desinteresse, né? Mas considerando as nossas imperfeições, né? Somos ainda muito imperfeitos, muito apegados, né? Interesses. A interesse, a coisas materiais, as próprias pessoas. Então, muitas vezes nos eximimos de realizar essa caridade desinteressada. Por outro lado, se nós fizermos uma reflexão, conhecer a si mesmo e sabermos que nós temos dificuldades neste ponto ou naquela outra atitude, nós podemos sim fazer um esforço e a partir daí praticar essa caridade, fazer o bem sem segundas intenções, porque você está tentando se aprimorar. Então aí já vem o seu trabalho, o seu esforço por um bem comum. Questão 898 de O Livro dos Espíritos. Visto que a vida corporal não é senão uma estada temporária neste mundo, né? Nascemos, né? Vivemos, morremos para reviver
para reviver no mundo espiritual, vamos falar assim, né? E que nosso futuro deve ser nossa principal preocupação. O futuro aqui é a vida espiritual após, né, a morte do corpo físico. É útil esforçar-se por adquirir conhecimentos científicos que não tocam senão as coisas e as necessidades materiais? Sem dúvida. Primeiro, isso vos coloca em condições de aliviar vossos irmãos. Depois, vosso espírito se elevará mais depressa, se já progrediu em inteligência. Quando a gente desenvolve qualidades intelectuais voltadas, né, para a ciência, para o intelecto, nós conseguimos estar num patamar de evolução, pelo menos nesse aspecto, nesse quesito de inteligência, de forma, vamos dizer assim, diferenciada. É o que acontece, por exemplo, com o médico, aquele que estuda medicina. Ora, é através desse esforço do estudante, depois do doutor, é que ele pode sim desenvolver vacinas, compreender como a doença acontece e a partir daí cuidar do doente, através da terapia dos cuidados. Então é uma necessidade científica que ele teve que estudar muito, se esforçar para colocar o trabalho dele em benefício de muitos. E que importância tem isso, né, após a morte do corpo físico? É importante a gente saber que quando o corpo físico morre, a nossa alma vive, não é isso? O espírito continua vivo. E tudo aquilo que se construiu em vida física, de moral, de intelectual, o espírito carrega consigo, fazendo... É o único que ele carrega, porque fica armazenado em sua alma, depois em seu espírito. É o que nós levamos de uma vida para outra, que aos poucos, na vida presente, nós vamos lembrando de certos detalhes que me perguntam, mas eu não aprendi isso ainda, de onde eu trouxe esse conhecimento? Então, são de vidas passadas. Então, a instrução, sim, ela fica, ela vai com o ser espiritual, para depois vir em outra vida. Kardec chama a atenção dizendo o seguinte, que nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem, mais ou menos, para o progresso, porque o espírito perfeito deve tudo saber. E porque o progresso, devendo se realizar em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam no desenvolvimento do espírito. Então, é realmente o que a gente leva desta vida, né? E por outro lado, nós, seres humanos, estamos vendo que o mundo, a população mundial, ela está cada vez mais duplicando, aumentando. Ora, se faz necessário alimentação para todos. Se faz necessário o estudo na parte de agronomia, na parte de alimentos, na parte de refrigeração e nas indústrias de um modo geral. Então, precisa sim vestir toda a população. Então, os maquinários, então, se faz necessário saber como lidar com a matéria-prima e como fazer dela através de um processamento em fábricas e indústrias para poder dar esse sustento, tudo que é necessário na atividade humana natural, também nos transportes, na via aérea e tudo mais. Então precisamos do trabalho e cada vez mais que desenvolvemos o intelecto através de uma boa cultura, de um bom estudo, nós vamos fazendo com que haja o progresso. E com isso, todos se beneficiam. Questão 899. De dois homens ricos, um nasceu na opulência e não conheceu jamais a necessidade. O outro deve a sua fortuna ao seu trabalho.
Todos os dois a empregam exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual é o mais culpado? Aquele que conheceu o sofrimento e sabe o que é sofrer. Ele conhece a dor que não alivia, mas muito frequentemente dela não se lembra mais. Então, está na opulência. Aquele que conheceu o sofrimento, ou seja, aquele que realmente teve que batalhar, né, para conquistar essa fortuna, ele é mais culpado. Por quê? Porque sabendo da dificuldade que as pessoas passam, ele deveria ser mais caridoso. É uma questão de consciência, despertar da consciência, né? Nós sabemos que aqueles que sabem mais, né, que estão assim num momento de percepção clara de sua consciência do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto, serão mais cobrados. Então é a mesma situação. E quando Deus permite que o ser ele vai nascer num local de pobreza, onde precisa de instrução, onde tudo falta, inclusive ele vai passar por essas faltas, ele vai sentir a falta do alimento, a falta do vestuário, a falta de instrução, e à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai conseguindo obter lucros, obter o seu sustento, e ele vem a ser rico, como diz aqui no Livro dos Espíritos. Ora, ele tem tudo na mão então para poder desenvolver o seu intelecto, porque ele tem condições financeiras para ir de encontro a um bom estudo e obter essa instrução. Com isso, ele pode sim desenvolver muito trabalho que venha a dar sustento à população, ou uma indústria que ele venha a dar emprego para muitas pessoas. Então, essa pessoa que conseguiu sair de uma pobreza e vir para a opulência, ela tem sim muita responsabilidade, porque ela está tendo condições. Foi dado a esse ser essa condição de progredir e de elevar a muitos esse progresso também. Questão 900. Aquele que acumula sem cessar e sem fazer o bem, a ninguém encontra uma desculpa válida no pensamento de que amontoa para deixar mais aos seus herdeiros? É um compromisso com a má consciência. É aquela coisa. Nós temos que ter consciência da dificuldade que é conquistar e chegar a determinado nível na vida, né? De conquistas. Então, aquele que realmente luta, né, e consegue chegar, não pode somente pensar, ou pelo menos não deve somente pensar em acumular, muito menos para os seus herdeiros. Nós não somos proprietários de absolutamente nada. Se conquistamos, é porque Deus nos permite conquistar, né? Somos depositários, na verdade, não proprietários. E ao deixar esses bens para os seus herdeiros, se não for do merecimento deles, viver nessa abundância, até porque nem sempre esta abundância está relacionada às provas de que ele precisa para evoluir, sempre haverá um caminho para que ele perca essa fortuna. Muitas vezes a gente vê falar, né, as famílias, eu deixei uma fortuna inteira, imensa, e meus filhos colocaram tudo a perder. Então, nada é à toa, tudo tem um porquê de ser. Questão 901. De dois avarentos, o primeiro se recusa o necessário e morre de necessidade sobre o seu tesouro. O segundo não é avaro, senão para os outros.
enquanto que ele recua diante do menor sacrifício para prestar serviço ou fazer uma coisa útil. Nada lhe custa para satisfazer seus gostos e suas paixões. Peça-lhe um serviço e ele é sempre difícil. Quando quer passar por uma fantasia, sempre tem o bastante. Qual é o mais culpado? E qual o que terá o pior lugar no mundo dos espíritos? Aquele que gosta, né? Ele é mais egoísta do que o avarento. O outro já encontrou uma parte de sua punição. Então, né, nós já falamos bastante sobre isso. É uma questão de consciência. São culpados. Sim. Só que um é avarento até para si mesmo. Para si mesmo. E o outro, ele goza muito para si, mas para o outro ele nunca tem tempo, nunca tem um centavo. Então, esse ainda é pior do que o primeiro. Então, vamos tentar fazer uma reflexão, porque nem sempre é só a opulência que o livro dos Espíritos está nos ensinando. Muitas vezes você tem algo que você sabe e que você não divide com o outro. Então, há diversos tipos também de avareza, até do nosso amor, até do nosso carinho, da nossa atenção. Então, vamos fazer uma reflexão e vamos nos colocar para que Deus nos dê os benefícios que nós merecemos, mas que nós também possamos dar a nossos amigos, aos nossos filhos, nossos irmãos, a atenção de vida. Vamos dividir. Sempre aumenta o amor quando a gente dá ao outro. Ele se multiplica. Questão 902. É repreensível invejar a riqueza quando pelo desejo de fazer o bem? O sentimento é louvável, sem dúvida, quando é puro. Mas esse desejo é sempre bem desinteressado e não esconde nenhuma intenção oculta pessoal, a intenção que está por trás, né? A primeira pessoa a qual se deseja fazer o bem, frequentemente não é a si mesmo. Nós temos que lançar um olhar para dentro de si. Qual é a real intenção daquele bem, daquela atitude, daquela ação voluntária de ajudar o outro? Aí nós colocamos alguns exemplos. Não que nós somos contra, simplesmente nós queremos dar uns exemplos para poder nós pensarmos de uma maneira melhor. Ora, tem pessoas que abrem uma creche porque quer ajudar a muitas crianças e a muitas mães. Entretanto, tem um segundo sentido. Ela vai cobrar pela creche. Então, não é só um benefício. Outro coloca um asilo, mas a intenção não é cuidar muito bem dos velhinhos, mas sim fazer algo que chame atenção e que consiga remuneração também. Então, a nossa intenção é que tem que ser mais pura, mais louvável, para que Deus olhe no fundo do nosso coração e a gente se permita dizer, não, eu mereço, eu estou fazendo bem pelo bem, sem desinteresse. A culpa em estudar os defeitos dos outros, questão 903. Se é para o criticar e divulgar, há muita culpa, porque é faltar com a caridade, né? Enxergar, exacerbar, chamar atenção para. É falta de caridade. Se é para fazer em seu proveito pessoal e os evitar em si mesmo, isso pode algumas vezes ser útil. Mas é preciso não esquecer que a indulgência pelos defeitos alheios é uma das virtudes contidas na caridade. É preciso ser indulgente. Antes de fazer aos outros uma censura de suas imperfeições, veja se não se pode dizer a mesma coisa de vós. É preciso se autoanalisar para ver se estamos criticando
né? E ao mesmo tempo estamos agindo da mesma forma. Muitas vezes a gente critica justamente algo que nos incomoda. Então é como se fosse o nosso espelho. Nós estamos falando algo que nós precisamos aprender, precisamos internalizar. Isso. Então, Kardec fala aqui isso, esforçai-vos, portanto, em ter as qualidades opostas, né, aos defeitos que criticais nos outros. Esse é o meio de vos tornar superiores. Se os censurais, por serem avarentos, sede generosos; por serem orgulhosos, sede humildes e modestos; por serem duros, sede dóceis; por agirem com baixeza, sede grandes em vossas ações, né, vossas atitudes. Fazei de tal maneira que não vos possam aplicar estas palavras de Jesus: ele vê um argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu. É preciso ser exemplo para falar do outro. Ou seja, vamos pensar duas vezes antes de criticar, porque o julgamento fere com palavras, com pensamentos, com nossas atitudes. A gente fere o outro, porque está julgando. Você não sabe o que realmente está acontecendo. Às vezes a nossa verdade não é a verdade do outro. Ele deve estar passando por algo que nós não conhecemos. Sim. Questão 904. A culpa em sondar as chagas da sociedade e as revelar? Isso depende do sentimento que o leva a fazer. Tudo é movido pela sua real intenção em realizar algo. Se o escritor não tem em vista senão produzir escândalo, é um prazer pessoal que ele se procura apresentando quadros que frequentemente são mais um mau ou um bom exemplo. O espírito aprecia, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que toma conta, né, em revelar o mal. A gente tem que ter muito cuidado. Isso está acontecendo muito na nossa sociedade, nas nossas reportagens, nos nossos programas. Verdade. Então, ficamos por aqui, né, com o programa Ensino Espírita à Distância. Hoje falamos sobre as virtudes e os vícios, né, que estão imbuídos, né, de nossa perfeição moral, vamos dizer Com certeza. assim. E agradecemos a sua audiência, esperamos encontrar você no próximo programa para aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita de Allan Kardec.